Bom, perfeito. Como prometido, 7:03 aqui iniciamos. Primeiramente, ótima noite a todos e a todas. Então, agradeço aqui em meu nome, e no nome da FBM Educação pela participação de vocês nessa iniciativa que a FBM tem aqui ao longo já de vários e vários anos, né, de trazer um pouco, né, de conteúdo para os nossos diversos participantes aqui de maneira gratuita, né? Então, acho que sem mais delongas, vamos iniciar aqui a nossa jornada. Temos bastante coisa para falar, né? Então, aqui, né, não busca ser um fórum em que a gente vai exaurir todas as possibilidades e implicações dos conceitos e das frentes de materialidade, quer financeira, de impacto ou DMA, né, ou dupla materialidade, tá bom? Mas aqui é trazer os principais pontos sobretudo, né, algumas discussões que a gente vem observando aqui na nossa vida prática. Perfeito? Então, antes de tudo, eu vou me apresentar. Então, meu nome é Samir, tá? Eu sou doutor, mestre e bacharel em contabilidade pela Universidade de São Paulo. Eu sou instrutor aqui da FBM Educação e já fazem 13 anos, tá? Eu sou FSA pela Fundação IFRS, né? O Fundamentals of Sustainability Accounting. Também sou certificado em ESG pela IKEW do Reino Unido e tenho aí alguns diplomas e certificações no campo de contabilidade internacional, tanto pela ICCA como pela IKEW. Eu atuo já há quase 20 anos no mercado, então 19 anos mais precisamente ditos, né? Sobretudo em normas contábeis e normas de sustentabilidade, né? Atualmente eu estou numa Big Four, tá? Então eu sou um dos líderes aqui de processos de transformação, sobretudo para fins de FRS S-2, mas também alguns pontos aqui relacionados a CSRD e temas correlatos, tá? Ah, e também sou docente já também há muitos anos, tá? Tem meu e-mail aí, caso alguém queira manter contato, tá? De curto, médio e longo prazo aí, dúvidas, questões, estamos sempre abertos aí para a gente trocar ideias, tá bom? Bom, então vamos lá, né? Acho que a primeira coisa é entender o que que a gente está vivendo atualmente, né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem algumas formas de se ver, algumas formas meio falaciosas e outras formas que de fato é o que pelo menos eu entendo, né, que deve ser a mais adequada da gente empreender. Primeira falácia que a gente tem é de entender sustentabilidade, né, sobretudo aqui, né, uma parte relevante dos participantes aqui são contadores, né, pelo próprio e contadoras, pelo próprio histórico da FBM, né, de focar muito nessa frente. Ah, e acho que muitos contadores ainda têm, né, aquela visão, e não só os contadores, tá, mas muitos envolvidos aqui e diversos tipos de stakeholders têm aquela perspectiva de que sustentabilidade tem a ver com abraçar a árvore, essas coisas. Não. Sustentabilidade, né? Se você pegar a definição lá do relatório Brundtland de 87, né? Ele tem muito a ver com a própria semântica da palavra, né? Que tem a ver como você permanecer sustentável a partir e muitas vezes em detrimento das diversos tipos de intempéries que a gente observa nos diversos meios, né? Então, intempéries de cunho climático, de cibersegurança, condições de mercado, regulatórias, etc, etc. Então, sustentabilidade tem com a sua capacidade de ser resiliente. Acho que esse que é o foco de sustentabilidade, né? Não é essa visão deturpada que muitas vezes a gente tem, né? E a outra falácia que é importante a gente dirimir aqui é aquela que confunde. Isso eu passo em dezenas de entidades aqui durante a minha semana, né? Eu, como consultor, né, eu passo em muito tipo de entidade.
E a gente ainda vê, né, aquela visão da mais economicista clássica que vincula sustentabilidade com aumento de custo. E isso também não é fato, né? Inclusive, há várias pesquisas, né, nos Estados Unidos, na Europa, que demonstram que aquelas entidades que, de fato, têm aspectos de sustentabilidade enraizadas nas suas práticas diárias, elas são mais rentáveis no longo prazo, né? Então, aquela questão, né, que a gente falava, sustentabilidade é custo, não necessariamente, né? Sustentabilidade tem a ver com retorno financeiro, e retorno financeiro para o investidor, para o acionista. Perfeito. Então, até então, desmistificando algumas falácias. E aí a gente vai entrar num primeiro paradoxo, né? Qual que é o primeiro paradoxo? É que sustentabilidade é importante. Isso é fato, a gente mencionou. Sustentabilidade tem a ver com retorno financeiro. Só que eu vou com o resultado de uma outra pesquisa que até foi feita aqui pela nossa empresa de consultoria aqui, não só no Brasil, no mundo todo, né? Que usualmente o investidor não vê o seu relatório de sustentabilidade atual. Então alguém pode falar, porra, então isso aqui é um baita paradoxo, porque sustentabilidade é algo que é um tema relevante. Se sustentabilidade tem a ver com retorno financeiro, onde que está o trick da situação que faz com que o investidor hoje ele não analise o seu relatório de sustentabilidade ou que ele não dê de fato a devida atenção a esse relatório de sustentabilidade. E aí a gente vai na gênese da nossa dinâmica de hoje, né? Por quê? Se sustentabilidade é importante, sustentabilidade tem a ver com retorno financeiro, obviamente, os investidores vão, isso é como um exercício de lógica, eles vão passar a requerer informações sobre essa tal sustentabilidade, certo? E nesse certame começam a surgir, né? A gente sempre traz o recorte mais recente aqui, né? No final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Com o GRI, né? Mas se a gente voltar mais no tempo, as informações, entre aspas, de sustentabilidade, elas voltam bem antes do GRI, lá com o balanço social, lá em 1977, na França, né, com balanço social, demonstrativo de recursos humanos, a própria DVA, né, para gente que é contador, né? Então é algo que vem aqui já nos últimos aí praticamente 50 anos, né? E é quando essa agenda começa a ganhar um pouco mais de foco aqui, com a crise do petróleo dos anos 70, depois toda a questão dos desmatamentos, final dos anos 80, começo dos anos 90, ODS, Rio 92, etc. E nesse certame começam a surgir várias iniciativas e várias formas de se reportar sustentabilidade, certo? E nesse cenário, eu seleciono aqui três delas. O GRI, que é o padrão que ainda hoje a gente faz essa divulgação, sobretudo nos relatórios não regulados, tá bom? E mais recentemente, a normativa europeia, né, que começou a soltar seus primeiros reportes já no database final do ano passado. E aqui no Brasil, em alguns países do mundo, em algumas jurisdições, o IFRS. Mas, durante todo esse ínterim, a gente teve várias iniciativas, então, o padrão climático do TCFD, as normas setoriais do SASB, o padrão para divulgação de água e biodiversidade do CDSP, os próprios questionários do CDP, fazer inventário de emissões de gás de efeito estufa com GHG Protocol, a força-tarefa da divulgação da natureza, etc., né? Além desses frameworks de divulgação, a gente passa a ter também frameworks de práticas, né? A própria ISO, entre outros. E, e com isso, esse cenário que a gente observa, para mim, ele é muito, mas muito parecido com
o que eu observava no início da minha carreira de contador, no começo dos anos 2000, quando a gente falava de reporte de contabilidade. Eu tinha vários gaps, várias formas de se fazer contabilidade, e daí vem, né, não tão de sopetão, mas quase que de sopetão, o tal IFRS, o contábil mesmo, e começa a ganhar aqui suas primeiras raízes na Europa e depois se dissemina no mundo, e hoje mais de 150 países requerem ou permitem a divulgação, a preparação e divulgação dessas demonstrações financeiras no padrão IFRS. Tá. Voltando àquele paradoxo que eu mencionei anteriormente, onde que se reside, talvez, a primeira raiz do paradoxo? Ela se reside num ponto muito importante que existe quando a gente fala de reporte de sustentabilidade como um todo, né? Que é o conceito de materialidade, né? Aqui, né, temos um público bem diverso, né, mas com boa parte do nosso grupo aqui sendo formado por contadores e contadoras. E sempre que eu levo esse conceito de materialidade num público que tem contadores, eles usualmente, né, lembrando que nem todos são letrados aqui em GRI ou ISSB ainda, mas quando a gente leva para um público de contadores, usualmente há aquela confusão da materialidade da que eu quero falar hoje com o conceito de materialidade do auditor, aquele percentual da receita líquida, do total dos ativos. Primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é: não é isso que a gente está falando, tá bom? Esse é um primeiro ponto. Tá? Então, primeira coisa aqui para os contadores, tira essa materialidade do auditor. Ah, é acima de 200 mil, de 300 mil, de 1 milhão, de 50 reais. Não é isso que a gente está falando. Quando a gente discute materialidade, numa ótica mais ampla, a materialidade ela é, antes até do advento das normas internacionais de contabilidade e até antes do próprio GRI, a materialidade ela é um princípio, ok? Então, os mais antigos aqui, os mais experientes, vão lembrar quando a gente discutia lá os princípios contábeis geralmente aceitos, né? Lá do Conselho Federal de Contabilidade, da FIPECAF, do US GAAP, né? Então, eram princípios, ou seja, nortes que a gente tinha que seguir quando da preparação de um determinado tipo de reporte, ok? E quando a gente vem nessa linha do tempo e discute materialidade no contexto de reporte de sustentabilidade, a materialidade ela continua sendo um princípio orientativo. Ou seja, ela te dá um norte, né, de qual informação é suficientemente importante para que seja divulgado em qualquer tipo de comunicação. Isso quer um reporte de sustentabilidade, quer um reporte de contabilidade, quer um reporte de relações com investidores. E a partir do momento que a gente entende aquilo como relevante, ele é relevante usualmente e por lógica para dois stakeholders. Usualmente para o stakeholder interno, né? Ou seja, facilita a gestão daquele cara sobre aquele tema que potencialmente é relevante, é importante, tá bom? E também para aquele usuário externo, para aquele stakeholder externo que passa a entender sob os seus olhos, mas pelo prisma do stakeholder interno, que tipo de informação é suficientemente importante, tá bom? E nesse cenário, quando a gente agora volta, e aqui desculpem contadores, quando a gente vem para o conceito ou para como esse termo foi apropriado pelo reporte de sustentabilidade, a gente volta lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000,
e vem a discutir o âmago ou a estruturação do reporte de sustentabilidade mais padrão que a gente tem no Brasil e em vários países do mundo, que é o padrão GRI, né? E o padrão GRI, quando ele foi forjado, ele nasceu para atender uma ampla gama de stakeholders, né? Ou seja, quando o GRI nasce, ele não é feito para atender necessariamente e explicitamente ou priorizando a necessidade informacional de investidor. Ele é feito para atender a necessidade informacional de todo mundo, né? Já que a entidade está posta dentro de uma sociedade e para ela e para a sociedade ela deve prestar contas, o GRI parte desta filosofia, né? Que eu como entidade, que prestar contas para a sociedade como um todo, não focando um stakeholder específico, ok? E nesse cenário, quando a gente fala do GRI, o GRI, ele trabalha, já que ele tem esse norte voltado para uma ampla gama de stakeholders, ele é desenhado num contexto que a gente chama de dentro para fora. A materialidade que a gente chama de dentro para fora. Ou, num outro linguajar, o que a gente determina como materialidade de impacto. Ou seja, eu vou me importar como que a minha entidade impacta clima, como que a minha entidade impacta a sociedade, como que a minha entidade impacta biodiversidade. Ou seja, como eu impacto, ok? Por isso que o próprio nome fala, é materialidade de impacto, ou seja, é a materialidade de dentro para fora. E esses impactos, eles podem ser positivos ou negativos, né? Eu posso causar um efeito positivo numa comunidade local, com os meus institutos, ou posso causar um dano ao meio ambiente, né? Então, posso, em virtude das minhas operações, sou lá uma mineradora, chego lá numa comunidade e tem algum tipo de poluição de rio, de ar, de água, não faço muito bem a gestão dos meus resíduos, etc. Né? Então, é como que eu impacto, ok? E esse é um conceito que, e hoje eu fui em umas 3 reuniões que a gente discutiu exatamente esse tema, né? E quando a gente fala de reporte padrão ISSB, né? Que é padrão aqui que tira o sono de boa parte das pessoas que estão nesse aulão e boa parte do mercado, que é a preparação aí para o S1 e para o S2, ou para o CBPS 01 e 02, ele trabalha com a outra face da moeda de materialidade, né? Que é o conceito que a gente chama de materialidade financeira, ok? E esse conceito de materialidade financeira, ele não está diretamente posto nos textos do S1 e do S2. Porque, como a gente vai ver, o conceito de materialidade financeira, ele advém da característica qualitativa de relevância que contém o aspecto de materialidade tanto do framework contábil, ou CPC 00, como do próprio S1, que é o quê? Aquela informação é material, se eu omitir, obscurecer ou de qualquer outra forma gerenciar, vai impactar a avaliação que investidores e credores fazem acerca da minha entidade. Ok? E nesse cenário, por a gente ter esse conceito amplo de materialidade voltado para o investidor, o que realmente importa para a gente aqui ou melhor dizendo, na abordagem de fora para dentro. Por quê? Eu não quero mais saber como que eu impacto sociedade, clima, biodiversidade, relações humanas, etc, etc. Não é isso que é o importante
né? Mas o que vai ser material nessa ótica é a abordagem de fora para dentro. Ou seja, como que os diversos riscos e oportunidades podem razoavelmente impactar as perspectivas financeiras da entidade. Então, eu não estou mais interessado em prover informações de como que eu impacto o clima, mas é a outra vertente. Como que o clima, por exemplo, pode impactar o meu custo operacional, a minha receita operacional, etc, etc. Então, é uma nova forma de se ver o termo materialidade. Aqui eu estou usando o jargão de materialidade dos nossos colegas de ESG, tá bom? De sustentabilidade, com esse viés mais financeiro da coisa, né? Então, preocupação de como que esses riscos e oportunidades podem me impactar em termos financeiros, ok? E essa é a abordagem que a gente tem no S1 e no S2. E daí a gente tem também o conceito que a gente chama de dupla materialidade. O conceito de dupla materialidade, ele é um conceito que ele une materialidade financeira e materialidade de impacto, né? E o conceito de dupla materialidade, ou a abordagem da dupla materialidade, ela é, sobretudo aqui, disposta nos ISRS, né, na normativa europeia, que considera tanto aqueles itens de alto impacto como aqueles de alta materialidade financeira, para que a gente faça a divulgação, ok? Então, são processos diferentes para eu chegar em reportes diferentes, ok? E não necessariamente um tema que é de impacto vai ter dentro desse tema um risco e oportunidade que seja financeiramente material. Não necessariamente um risco e oportunidade financeiramente material vai fazer parte aqui ou vai ensejar necessariamente um tema de impacto material, ok? Então é importante, em primeiro lugar, a gente ter muito claro na cabeça o que são esses conceitos para que, em primeiro, a gente consiga de fato entender que tipo de informação eu vou ter que trabalhar e que tipo de metodologia para chegar nesses riscos e oportunidades ou nesses temas materiais eu vou utilizar. Porque o que a gente vem observando em muitos casos, não são em poucos casos, a gente vem observando muitas vezes um samba, uma mistura de metodologias para chegar em fins diferentes. Então, eu vejo muita gente utilizando padrões ou formas, metodologias do GRI para chegar em risco e oportunidade do S1 e do S2, né? Então, isso ocorre ainda bastante nos dias atuais, sobretudo nos dias atuais, quando a gente fala desses processos aqui, a gente vai explorar isso aqui mais à frente, tá bom? E nesse cenário, aqui a gente tem, né, esse resuminho, né, para aqueles que gostam de algo mais esquematizado, né? Então, a materialidade financeira, novamente, eu falo sobre riscos e oportunidades. Na materialidade de impacto, eu falo de impacto, sobretudo e materializado através de temas materiais, ok? Por que eu falo de riscos e oportunidades financeiramente materiais? Porque no ISSB e na égide da materialidade financeira, eu trabalho voltando, interessando-me por um stakeholder específico, igual o IFRS contábil é. Se vocês pegarem lá o CPC 00, a estrutura conceitual da contabilidade, vocês vão ver que o usuário primário da informação contábil é investidor e credor atual e potencial, né? Diferentemente do GRI, que se apoia nessa dinâmica. E isso explica e muito o porquê
daquele resultado dessa Big Four que eu mencionei para vocês, mencionar que investidores não, via de regra, não olham ou não dão a devida importância ao seu relatório de sustentabilidade atual, né? E vejam que com o mesmo tema, a forma que eu encaro e, consequentemente, toda a divulgação que eu faço, ela é completamente diferente. Então, por exemplo, na materialidade financeira, eu posso ter a água como um insumo importante para a minha operação. E daí, nesse cenário, a eventual escassez de água pode afetar o meu lucro, né? E na égide ou na ótica da materialidade de impacto, eu posso ter que as minhas operações podem causar escassez de água, né? Então veja que, apesar do jogo de palavras ser bem sensível, a consequência de um e de outro, ela é substancialmente diferente, ok? E a própria estruturação do que vai ser divulgado e de como eu vou criar estratégias para essas duas óticas, elas podem ser completamente diferentes, né? Então é o que eu costumo falar aqui nos clientes que a gente passa, né? Quando a gente vai fazer um projeto de S1 e S2, dificilmente o cara chega para mim e fala: ah, Samir, eu quero ajuda aí para fazer o relatório. O relatório é a última coisa que você vai ter que se preocupar quando você estiver fazendo um projeto S1 e S2. Primeiro passo, passo zero. Quero fazer a transferência, ou fazer um relatório S1 e S2. Vai discutir aqui a sua materialidade, vai achar quais são os riscos e oportunidades que são financeiramente materiais. E isso tem uma consequência direta. Qual que é a consequência direta? É uma consequência interna para a entidade. Várias vezes eu passo aqui nas entidades e quando eu vou fazer um projeto de S1 e S2, eu estou remontando estratégia, reestruturando formas de gerir riscos de sustentabilidade. Porque na ótica da materialidade de impacto, por exemplo, a entidade pode ter uma estratégia que foca em como eu estruturo as minhas operações para não causar essa escassez de água, né? E nessa outra vertente da materialidade financeira, muitas vezes eu tenho que reformular a minha estratégia para elucidar ou chegar em respostas estratégicas alternativas para que essa eventual escassez de água não afete o meu lucro ou afete num percentual menor ou me crie uma oportunidade específica. Então, muitas vezes, o projeto que a gente está não é só um relatório, mas é refazer essa cozinha para que a gente tenha algo muito mais assertivo, ok? E por que a materialidade de impacto ela é importante? Apesar do reporte GRI ele não ser regulado, ele é importante, ok? Em primeiro lugar, porque a depender aí da sua entidade, de onde ela está localizada, ele ele vai atender às exigências regulatórias. Então, por exemplo, no CSRD, né, se a sua entidade está aqui no escopo aqui de se preparar reportes padrão europeu, ela faz parte de um processo de avaliação de dupla materialidade, né? Então, esse é um primeiro importante. A segunda questão é que, novamente, a gente tem que entender, né? E aqui, se você pegar, né, até final dos anos 80, começo dos anos 90, não sei se vocês vão se recordar daquele ativista brasileiro Betinho, né, que tinha várias iniciativas aqui no Brasil, e o próprio professor Eliseu Martins, isso já no começo dos anos 90, ele trazia isso, né, que a entidade e a contabilidade, eles não estão
num outro universo, né? Eles estão dentro de uma sociedade, para essa sociedade é que eles devem prestar contas, né? E não é só prestar contas, né? Mas atender às expectativas da sociedade, né? Que não vê somente a entidade, a pessoa jurídica, como uma expurgadora de mais-valia da sociedade, que expurga valor da sociedade, valor financeiro. Mas ela também tem que devolver algo em troca, ok? Produtos de qualidade, responsabilidade socioambiental, etc, etc, né? Então, a materialidade de impacto, o reporte GRI voluntário, ele continua sendo importante. Por quê? Ele visa aqui atender às expectativas dessa sociedade civil que cobra, sim, das pessoas jurídicas, das empresas, em virtude delas fazerem parte deste meio, ok? Então, ela tem aqui um dever para com a sociedade, né? Então, ela tem que responder essas expectativas da sociedade civil de stakeholders. Além disso, a materialidade de impacto ela é importante, isso muito ligado ao segundo ponto, porque ela de fato ela vai aumentar a transparência das ações da entidade que fazem parte desse seio da sociedade e também elas conferem legitimidade de fato e de aparência às atividades empresariais que aquela entidade empreende. Ok? Então, a partir do momento que ela evidencia todo o impacto material que ela causa nos diversos fatores, clima, biodiversidade, capital humano, relações sociais, etc., etc., ela dá voz, às ações que ela performa, ela dá corpo às ações que ela performa perante a sociedade civil e, ao mesmo tempo, ela legitima frente à sociedade civil, há aquelas obrigações de caráter não fiduciário que esta mesma sociedade espera dessa entidade, ok? Então, a materialidade de impacto, ela continua sendo relevante. E dentro desse cenário, além desse olhar externo para esses stakeholders e para a sociedade, os dois últimos bullets, eles são essencialmente voltados, o penúltimo nem tanto, mas essencialmente voltados para a dinâmica interna da entidade. Por quê? A partir do momento que eu sei aonde, em que temas eu tenho ou real ou potencial maior impacto, eu consigo priorizar a minha agenda de sustentabilidade. Eu consigo priorizar a minha estratégia, eu consigo articular as forças internas da minha entidade. E aqui, quando eu falo forças internas, né, eu consigo direcionar uma estratégia de um termo que eu não gosto muito, estratégia de sustentabilidade. Não gosto desse termo. Para mim, é estratégia da entidade. Sustentabilidade é uma faceta da entidade, como qualquer outra faceta financeira. Mas, enfim, estratégias de sustentabilidade, governança voltada à sustentabilidade, a própria cultura empresarial, né? De sair do reino das aparências, né? Ou seja, aquela entidade que apenas parece ser sustentável ou ter sustentabilidade nas suas práticas, quando a gente aperta, 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 sai um chá meio verde, né? Acho que se os bons entendedores sabem bem do que eu estou falando, né? Você aperta assim, sai um líquido meio verde, né? Quando você aperta essas entidades, né? Então, o reporte voluntário, ele é importante para essas questões, né? Porque ele é a gênese dessa mudança interna vinculando as práticas de sustentabilidade. E eu vou em vários clientes aqui, eles me fazem uma pergunta que não é de tão fácil resposta, né? Samir, com o advento do S1 e S2, você acha que eu vou continuar tendo reporte GRI?
E a minha resposta é, como toda resposta de todo bom professor, não que eu me considere um bom professor, né? Mas a minha resposta é sempre depende. E isso depende de uma série de fatores. Então, eu tenho clientes, colegas que falam: olha, eu vou continuar com os dois reportes, S1 e S2 e o não regulatório GRI. Tem outros clientes que falam: não, eu só vou ter aquilo que de fato eu sou exigido. Né? Para mim, eu ter dois reportes é custo, é aquela visão meio arcaica, meio. Que também, obviamente, eu não vou questionar mérito ou condições de cada uma das entidades. Quem está de fora é muito fácil falar, né? Nossa, você vai fazer o que é mais barato, né? Vai deixar de prover, né? Cada, cada entidade, cada empreendedor sabe onde dói o calo, né? Então, ainda é algo que, embora a gente tenha iniciativas de interoperabilidade, etc., né? Tanto em curso como em vista, né? De CSRD para ISSB, de ISSB para GRI, etc., etc., né? A gente ainda tem um longo caminho a percorrer para verificar como que as entidades vão ser impactadas e vão impactar essa nova jornada. E daí, nesse certame, né, a gente tem, né, aqui de maneira mais direta, né, as etapas da materialidade de impacto, né? Então, primeiro fazer aquela identificação da sua cadeia, dos stakeholders e das atividades. Dentro dessas atividades e da cadeia, você identificar onde estão os reais impactos do seu negócio hoje e os impactos potenciais que você pode causar, né? Então, essa é uma boa prática aqui que a gente menciona. Dado esses impactos, aí a gente começa a categorizar magnitude e probabilidade, né? Ou seja, esse impacto, ele é de alto impacto, de médio impacto ou de baixo impacto? E qual que é a probabilidade da sua ocorrência? Né? Uma probabilidade alta, média, baixa. E nisso, e aí a gente entra num ponto da metodologia do GRI, e ele se ampara essencialmente em uma abordagem qualitativa, né? Então, essencialmente, eu vou consultar opinião, né? Então, vou fazer mesas redondas, vou fazer queries, vou fazer surveys, vou fazer entrevistas estruturadas, semi-estruturadas ou não estruturadas, com diversos tipos de stakeholders, internos, externos, de C-level, de chão de fábrica. A gente vai consultar todo mundo, né? Dentro daquela ótica do GRI, de ser algo voltado a uma ampla gama de stakeholders. E daí, dado aquela long list, né, que vai saindo, né, dos temas materiais, eu vou, de fato, entrar numa etapa de priorização de temas materiais, né? Então, são aqueles que eu vou perseguir aqui na minha jornada no curto, médio e, quiçá, no longo prazo. E nesse certame, eu vou publicar aqui os meus resultados, né, sobretudo num reporte estruturado, e vou atualizá-lo aqui periodicamente, tanto para fins internos como para fins de reporte, né? Então, em 2 minutos, essencialmente tem derivações aqui da metodologia do GRI, mas essencialmente, assim, no grosso, a gente estrutura esses 6 grandes passos aqui, ok? E nesse ponto, se a gente pega aqui alguns exemplos práticos aqui, só para aqueles que ainda não são muito familiarizados com o GRI, entenderem aqui. Então, uma entidade do setor de mineração, qual que é o impacto que ela pode causar? A contaminação da porcaria do rio, né? Então, aqui a gente tem várias entidades, vários exemplos, né, que a gente não precisa nem falar. Quais são os stakeholders que são afetados por aquele impacto? As comunidades locais, as ONGs, os diversos governos, municipal, estadual, federal, etc. E aí, né, qual que é a resposta estratégica ou a medida que eu tomo frente àquele impacto que eu estou causando? Olha, eu vou reestruturar os meus processos para que eu não contamine mais o rio.
Vou fazer aqui algo mais profilático, né? Ou não, eu vou fazer algo mais imersivo ao dano que eu faço, né? Ou seja, eu vou reparar o dano que eu causo. Eu continuo causando dano, mas eu tento reparar esse dano na medida do possível, ok? São essencialmente essas as alternativas. E para uma empresa de setor de varejo, né? Então, um ponto muito importante, sobretudo na cadeia de valor do varejo, né? E aqui a gente tem vários tipos, né? Até varejo aqui de varejo têxtil, né? Que é muito proeminente essa questão, né? Então, as questões relativas a trabalhos análogos à escravidão na cadeia de valor, né? E daí, quais são as respostas estratégicas ou as medidas mitigatórias, ou adaptativas que eu posso dar? É fazer uma auditoria dos meus fornecedores, ter uma política de compras responsáveis, etc, etc. Então, usualmente aqui, né, aqui a gente tem dois exemplos. Agora, pessoal, acho que vamos falar um pouquinho do conceito de materialidade financeira. Primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça, e é um ponto que eu mencionei lá atrás. Quando a gente fala de materialidade para fins de SSB, a gente tem o conceito de materialidade, né? E nisso a gente deriva duas vertentes de explorar materialidade no S1 e no S2. A primeira vertente é uma vertente que ela é muito importante, que a gente já se ateve lá no começo, que a gente vai explorar um pouquinho mais, que é a identificação de riscos de oportunidades que podem afetar os meus fluxos de caixa. Ok? Então eu tenho riscos e oportunidades. Porém, no S1, eu tenho que, além de divulgar esses riscos e oportunidades, eu tenho a segunda faceta. Então, a primeira faceta é: eu tenho que identificar esses riscos e oportunidades. Ponto. Puf, fato. Mas não é só isso. Por quê? Eu tenho que informar e divulgar informações materiais. Então, além da identificação, quando a gente discute materialidade financeira, eu também tenho a segunda perna das informações materiais sobre esses riscos e oportunidades. Ok? E quando a gente fala financeiramente material, a gente não está falando isoladamente dos dois, mas a gente fala em conjunto. Ou seja, informações materiais sobre riscos e oportunidades que possam razoavelmente ser esperados de afetar os fluxos de caixa, de curto, médio ou longo prazo. Ok? Então, veja, aparentemente é um conceito fácil de gestão, mas ele não é um conceito tão fácil. Okay? O conceito de materialidade no S1, ele vem sendo meio que assassinado pela prática, tá bom? Então, muita gente vem pregando uma, uma frente de análise que não para de pé quando a gente está falando de um exercício de materialidade financeira, que tem um protocolo para a gente chegar, né? Então, a gente vai discutir isso aqui um pouquinho mais para o nosso final aqui da nossa apresentação. E nesse cenário, quando a gente fala dessas informações materiais, né, é aquela informação que pode influenciar, que podem razoavelmente influenciar a decisão dos usuários primários. O que isso quer dizer? Usuário primário, leia-se investidor e credor, tanto atual como potencial. Então, veja, quando a gente fala de divulgação de relatório S1 e S2, pessoas, a materialidade, ela é baseada na entidade. O que eu quero dizer com isso? É a entidade que fornece informações
materiais sobre esses riscos e oportunidades. Beleza? Então, esse é um ponto. Porém, apesar de ser algo baseado na entidade, ele não é feito, entre aspas, em nome ou na visão da entidade. Ele é feito com base no potencial impacto que a omissão, distorção ou ocultação da informação pode causar no usuário da informação. Então, se vocês até pegarem aí o relatório que foi divulgado semana passada da Renner, ele deixa bem claro e é bem cristalino o que ele menciona. Porque você vai ver lá que ele divulga algumas informações sobre riscos e oportunidades que não têm um impacto financeiro significativo, mas que são materiais para o investidor no seu processo decisório. Ou seja, é uma informação que o investidor quer saber, mesmo que ele não tenha impacto financeiro. Então, essa é uma desmistificação. A gente vai em muita empresa e o cara fala, porra, mas isso aqui não me causou nenhum impacto no meu número. Mas não é isso materialidade, senhores e senhoras. Você está pegando aquela questão da materialidade do auditor. Esquece isso. Pelo amor de Deus. Quando a gente fala de materialidade, é uma informação material sobre riscos e oportunidades. Mesmo que ela não impactou um centavo o teu balanço. Se você pegar lá os preceitos de materialidade, tanto da contabilidade como do S1, ele vai falar que materialidade ele depende da natureza e do tamanho do estrago, e ou da magnitude. Então veja, eu posso ter uma informação de natureza material que ela não me causa o estrago de 0 centavos de real. Tá bom? Então aí, sobretudo para aqueles que são, como eu, contadores mais turrões, né? Mas a gente tem que ter isso na cabeça, né? Que não necessariamente eu tenho que ter o impacto financeiro posto, o impacto financeiro dado, ok? Beleza? E nisso a gente tem uma receita de bolo, que tem até um material do próprio ISSB, né? Chamado lá Sustainability Related Risk and Opportunities and Disclosure of Material Information. É um material educacional do S1 e do S2 aqui, tá bom? E para você fazer, aqui eu vou falar só da primeira perna, tá? Da identificação de riscos e oportunidades que podem afetar as perspectivas, ok? Quando a gente fala desses riscos e oportunidades, são aqueles que podem afetar as perspectivas da entidade, ok? E nesse cenário, a gente tem uns pontos importantes que a gente tem que discutir aqui. Primeira coisa, a questão de cadeia de valor. Muitos dos riscos e oportunidades não surgem dentro do meu CNPJ ou dentro do meu grupo econômico, mas ele vai entrar, ele vai aparecer ou na minha cadeia de valor upstream, lá os meus fornecedores, ou na minha cadeia de valor downstream. Porque é lá que o meu valor acontece, né? Se você pega aqui, por exemplo, o Banco do Brasil, risco climático no Banco do Brasil. Ele afeta aqui de maneira mais direta a cadeia de valor downstream, seus clientes. E por impactar os clientes, vai impactar a capacidade do Banco do Brasil gerar caixa. Ok? E então eu tenho que entender a minha cadeia de valor, e dentro dessa cadeia de valor, eu tenho que identificar todos os recursos que tem nessa cadeia de valor e todos os relacionamentos que eu tenho ao longo dessa cadeia de valor. E esses recursos e relacionamentos, eles surgem essencialmente em virtude das minhas dependências. Ou seja, eu, como dentro de uma cadeia de valor, eu dependo de recursos para operar. Eu dependo da água, do clima,
de força de trabalho estável, de sistemas seguros, de uma estrutura regulatória robusta. Então, cadeia de valor, que eu tenho recursos, que eu tenho relacionamentos que surgem e que nascem em decorrência dessas minhas dependências de recursos, né? Então, os relacionamentos, eles surgem em virtude das minhas dependências de recursos para gerar o meu produto ou o meu serviço. E nesse cenário, alguém pode falar, opa, mas você colocou impacto aqui. Por quê? Do impacto que eu causo, também podem surgir relacionamentos, ok? Podem surgir dependências. Então, nesse certame, é importante que nessa cadeia de valor eu seja capaz de depreender essas estruturas. E se você pegar no relatório da Vale, tem um negócio que eu achei que eles fizeram muito show, que eles pegaram quase uma página inteira para desenhar a cadeia de valor do grupo consolidado, né? Então, lá tem a mina, daí da mina tem o caminhãozinho lá, que daí tem. E daí ele desenha tudo, né? Uma cadeia de valor estilizada, em que ele consegue mostrar todas as dependências, relacionamentos, recursos e impactos que o grupo econômico da Vale tinha, né? Então, essa frente é muito importante. E tem aqui uma figura que eu acho muito, mas muito importante quando a gente está falando de identificação de risco e oportunidade que vem daquele material do ISSB, né? Por quê? Eu vejo muita gente, utilizando uma abordagem que não está na norma, né, para identificar esses riscos e oportunidades. Porque você tem aqui uma receitinha de bolo. Primeiro, né, e aqui eu não estou falando daquela frente de coleta de informação material. Aqui eu estou na primeira frente de risco e oportunidade. Primeira coisa que eu tenho que fazer é ir nas fontes de guidance obrigatórios. A norma do ISSB e SASB. A norma do ISSB, por questões óbvias, e o SASB, por ser algo do setor. Então, risco, você deve utilizar o SASB não só lá para indicadores, a gente usa muito o SASB lá para os indicadores setoriais, né? Mas o SASB, ele também é fonte de identificação de risco e oportunidade. Porque o SASB, não sei se vocês sabem, o SASB, ele é voltado para investidor e credor. E ele tem lá os riscos e oportunidades decorrentes daqueles indicadores que ele presta informação. Então, como ele é algo setorial, voltado já no viés financeiro, você tem que levar em consideração o SASB para o potencial de estruturar, de ter essa primeira lista de riscos e oportunidades para constar no seu relatório S1S2. Além disso, a boa prática também sugere que você leve em consideração os frameworks optativos, né? Então, o CGSB, tanto na frente de água, como de biodiversidade também. Outros frameworks voltados para informação de investidor, práticas regionais, industriais ou de setor que vocês tenham, né? Divulgações setoriais que possivelmente vocês já tenham, né? Então, passa primeiro por esses dois filtros, né? E depois um ponto que é muito importante que a gente tem que falar, que é esse quadradinho aqui. De usar toda a informação razoável e suportável que está a dispor da entidade na data do reporte, sem custo ou esforço explícito, né? Que é o famoso mecanismo que a norma chama de proporcionalidade, né? Aqui, quando a gente fala cadeia de valor, o pessoal cai para trás. Você vai em várias entidades e fala, olha, você tem que entender a tua cadeia de valor. Chega para Vale, para Petrobras, para CIA,
para seguradora aqui, sei lá, para Porto Seguro. Ah, você tem que estruturar a sua cadeia de valor. O cara cai para trás, né? Aqui a gente não está falando para você colocar tudo no, né? Pessoa, CNPJ, não é isso que eu estou falando. Se você conseguir, ótimo, melhor para você, tá? Mas aqui é toda a informação que já existe ou que pode ser obtida sem um custo excessivo. Você não precisa contratar consultorias gigantescas para fazer isso tudo para você. Muitas vezes essa coisa já existe. Você precisa de um pequeno esforço de entrevistas, de abordagens quantitativas para chegar nesse ponto aqui, né? E nesse cenário, muitas vezes as entidades já têm exercícios de materialidade, guias setoriais, né? E o cara fala, pô, eu tenho que rodar materialidade todo ano? Não necessariamente. Você tem que fazer esse exercício sempre que as condições importantes mudaram ou se circunstâncias mudaram essa avaliação desses riscos e oportunidades. E nesse cenário, você vai ter uma longa lista aqui, né? Então, uma lista de riscos e oportunidades que podem razoavelmente ser esperados de afetar as perspectivas financeiras da entidade. Então, você tem uma receita de bolo que você tem que seguir. Você pode seguir. Não é algo muito, muito, muito mirabolante, né? Mas é algo que tem uma metodologia que vocês devem utilizar na sua prática diária. E nisso, eu trago aqui as minhas considerações importantes e finais, né? Cadeia de valor até onde ir. Na norma, a gente tem lá o mecanismo de proporcionalidade, né? Se você pensar no elo da cadeia, você tem que ir até o final, mas não necessariamente lá. Pô, eu tenho 15. Eu compro, pensa na Renner, eu vendo roupas, eu tenho o vendedor de camisa, eu tenho o cara que faz o tecido, eu tenho o cara que faz a linha, e eu tenho os agricultores. Você fala, pô, eu tenho 8 milhões de agricultores que distribuem lã para essas 800 fábricas de linha. Eu tenho que ir um a um? Não. Pessoas, é mecanismo de proporcionalidade, né? É até onde você tem uma informação onde o custo-benefício da informação ela compensa. Você não precisa ir nos 800 lá, ok? Para os colegas de sustentabilidade, cuidado na metodologia. Eu vejo muita gente transvestindo o GRI para fazer identificação de riscos e oportunidades. Muito cuidado. Muito cuidado, porque o GRI você trabalha com uma ampla gama de stakeholders. Então você investiga e pesquisa uma galera. Diferentemente da visão do ESSB, que o foco é na visão do investidor. O foco é na visão do investidor. Você tem que pensar qual que é a informação que vai fazer a diferença na tomada de decisão desse indivíduo. Ok? Um outro ponto aqui que eu também destaco aqui, que a gente vê bastante, é usar sempre consolidado. Por quê? Resolução CVM 193, S1, S2, exige entidade que reporta ao grupo consolidado. E muitas vezes os exercícios de materialidade são feitos nas entidades individuais. E não necessariamente, eu tenho um grupo consolidado que cada um faz a sua materialidade. A materialidade do consolidado é igual à soma das materialidades individuais. Não, não é. Nem um pouco. A soma das materialidades individuais não é a soma do consolidado. Por quê? As diversas investidas e controladas, elas têm pesos e importâncias diferentes. Então, nesse cenário, quando você faz uma avaliação de materialidade, você tem que fazer com esse view consolidado, ok? Um ponto que a gente também sugere cuidado, né, mas que ele não é impeditivo, é utilizar informações e abordagem de caráter estritamente qualitativo.
ok? Se você pegar aí, né, os guias de materialidade financeira, e tem até um muito bom aqui de uma das nossas Big Four, né? E ele ensina a abordagem quantitativa e que ele estimula, além da abordagem qualitativa, a abordagem quantitativa para o preceito da materialidade financeira, né? Então, assim, para aquelas entidades que conseguem, é altamente indicado que vocês também utilizem a abordagem quantitativa. E por fim, né, novamente, lembrar que a materialidade financeira ela tem as duas faces. E até nesse material educacional do ISSB ele deixa bem claro a identificação dos riscos e oportunidades e, por fim, a elucidação de informações materiais sobre esses riscos e oportunidades. E é isso que torna a informação material e é assim que você chega no conceito do que é material para fins de FRS S1. Ok? Bom, pessoalzinho, tem uma lista de presença aqui para vocês, né? Para vocês ganharem aí a presença aí no nosso aulão, né? Eu passei aqui 4 minutos do meu tempo de fala, mas abro aqui a dúvidas, questões, se alguém quiser comentar alguma coisa, fiquem à vontade aqui, sou todo ouvidos. Solange, por favor. Solange, tudo bem? Oi, Samir, Bom, tudo professora, bem? tudo bem? Somente para fazer comentários, agradeço muito aí, né, essa oportunidade. Você trouxe uma abordagem bem prática, né? É importante que a gente ouça, né, as várias abordagens aí, né, sobre esse tema, que todo dia tem novidade, né? E tem todo esse gap, né? Entre as pessoas de sustentabilidade, os profissionais que já vinham, né, nessas divulgações voluntárias, e agora os contadores entrando aí, né? E eu acho muito bom, interessante ver os contadores falando disso, né? Então, eu fiquei aqui também curiosa para ver, porque, em geral, a gente ou tem praticado assim uma composição, né? A gente tem visto uma composição, mas assim um contador aí tão importante, aí tão experiente como você, então é muito bom, tá? Então, obrigada aí, né? E parabéns. Eu que agradeço. Mais alguém? Algum ponto, algum comentário, alguma dúvida? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, perfeito. Como não temos aqui mais dúvidas, questões, agradeço aqui a participação de todas e todos e nos vemos aí numa próxima ocasião. Grande abraço, pessoas. Ótima noite. Tchau, tchau. Obrigada, abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, boa noite.